No episódio que abre essa série, teremos a participação de uma pessoa muito especial, um desses presentes que a graduação pode proporcionar. Hoje, iremos conhecer a história da professora Bruna, uma das pessoas mais empenhadas que já conheci, mas vou deixar que ela mesma se apresente para vocês. Tá, então meu nome é Bruna Cristina Tomazini Neto, eu sou natural de Ampere, tenho 25 anos. Atualmente eu sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Realeza. Estou no mestrado no programa de pós-graduação em Educação e Ciências da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. E atualmente eu não estou trabalhando na área, né? Eu sou bolsista do programa e acabei saindo da escola, optando pela bolsa mesmo. Nessa série, estamos nos propondo a conhecer histórias de professores e do momento em que essa escolha foi compreendida, onde de fato ficaram engajados com a profissão. Engana-se quem pensa que essa decisão é feita em um piscar de olhos, com facilidade, em que professores sabem desde sempre o que querem. Escolhas são construídas, feitas ao longo do processo. E a história da Bruna vai deixar bem claro isso. Quando eu era bem criança, eu nunca fui uma criança muito ligada a brincar de boneca. Fui uma criança sempre que gostou muito de brincar da famosa escolinha, como a gente chamava. Eu amava brincar de escolinha. Eu amava ser professora. A gente brincava muito, eu e minha sobrinha. Mas eu nunca me vi sendo professora e nunca foi uma coisa assim que eu quis desde criança ser. Eu gostava muito, sempre gostei, mas eu sempre digo que a docência ela acabou chegando na minha vida de um modo meio que inesperado e ela foi ficando, e hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Até tentei trabalhar em outros lugares e assim, eu me frustro muito porque eu não consigo dar o meu melhor. E eu sou uma pessoa que gosta de dar o melhor em tudo. E eu sei que só dentro de uma sala de aula eu consigo fazer isso, né? E aí, assim, foi acontecendo. A docência foi entrando na minha vida. Mais posteriormente eu vou falar como definitivamente ela entrou. Mas, assim, hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer tranquilamente que amo a minha profissão. Eu amo a docência, amo as experiências que ela me dá. Amo associar ela ao processo de transformação. E eu tenho muito isso em mim, eu tenho muito a educação como um processo de transformar. Até a frase da minha dissertação, ela está muito ligada com a frase, ela está muito ligada não, ela acabou sendo a frase do Paulo Freire, né, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e são as pessoas que acabam transformando o mundo. Então eu tenho, para mim, sinônimo de educação é transformação. Eu sempre tive isso em mente, sempre foi um passo importante para mim dar o meu melhor quando eu entro dentro da sala de aula e eu tenho lá 28 pessoas que eu preciso, além de educar, letrar, alfabetizar, eu preciso transformar. Eu preciso devolver eles para a sociedade com um novo olhar, com uma nova formação, com um novo cenário. Então hoje, a educação para mim é sim um processo de transformação. Um processo lento, árduo, e no cenário que a gente está bastante dificultoso, mas ainda é um cenário de transformação. Eu acho que cada vez mais ele pede para ser um cenário de transformação. Escutar isso de uma professora não dá um quentinho no coração? Educação é um processo de transformação. A Bruna conta sua história e fica nítido que, como qualquer pessoa, escolher nem sempre é fácil. Fica claro que o que ela queria é essa transformação, é trabalhar com algo que impactasse a sociedade de forma positiva. Essa percepção é muito importante para compreendermos o decorrer do episódio. Quando eu era criança, assim, eu adorava cozinhar. Eu sempre quis fazer gastronomia. As minhas brincadeiras intercalavam entre escolinha, programa de culinária. Escolinha, programa de culinária. E se a minha sobrinha ouvir esse podcast, ela vai concordar, porque a gente brincava muito sobre isso, muito dessas duas brincadeiras. E aí eu cresci com a gastronomia
encalacrada em mim mesmo, sabe? Eu gostava muito, muito dessa área. Era uma área que eu me identificava. E aí eu tive, assim, a minha formação, ela é inicial, né? Lá na educação básica, eu estudei em escola, sempre escola pública. E aí chegou no meu tempo, né? No 8º ano, eu estava numa escola do campo. E eu sou extremamente grata à escola do campo. Eu tenho um sentimento muito forte pela escola do campo. Que eu estudei na cidade também, né? Mas do 5º ao 8º ano eu estudei na escola do campo. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Foi uma escola que acolheu muito bem. Ela ainda trabalha, né? Ela ainda atua, é uma escola que ainda atua no interior aqui da cidade de Ampere. É uma escola que eu gosto muito. Particularmente fiz meus estágios de formação de docentes lá, é uma escola que eu gosto bastante e que me moldou muito, sabe? Me moldou muito na educação. Então eu sempre tive esse apreço por estudar, eu sempre gostei, nunca foi algo difícil para mim ou algo que, eu ia para a escola chorando. Não, isso nunca aconteceu, eu sempre gostei. Mas nunca estava assim em mim ser professora, sabe? Eu gostava de estudar, mas eu sabia que para fazer gastronomia eu ia ter que estudar. Aí eu saí do 8º ano, me direcionei ao ensino médio. E naquele tempo, eu não sei direito se isso ainda existe hoje, mas a gente recebia cartinhas de direcionamento geográfico. Eu não sei se isso existe ainda, mas, por exemplo, eu seria direcionada à escola mais próxima da minha casa. E aí eu lembro perfeitamente que eu fui uma das únicas alunas da sala que recebeu a cartinha para ir numa escola totalmente diferente dos outros e que não tinha nenhum amigo meu junto. E aquilo me deixou muito triste, porque eu era muito ligada aos meus amigos, né? Imagina, passei 4 anos estudando numa escola do campo com, sei lá, no máximo 15 alunos, aí ia mudar de escola, ia vir para a cidade. Para uma menina do interior isso é bem difícil. Ainda sem todos os meus amigos. Fiquei muito triste, eu lembro que eu fiquei muito triste por ter sido direcionada para outra escola. E aí eu lembro, assim, que nessa escola que os meus amigos iriam, tinha a oferta do curso de formação de docentes. E era a única escola na cidade que tinha a oferta desse curso, né? Tinha uma amiga em particular que queria muito fazer a formação de docentes, que ia fazer, e eu tinha um amigo meu também que queria. E aí eles começaram a conversar comigo e tal, e aí eu falei, não, gente, eu vou fazer a formação de docentes para ficar com vocês. Chega a ser bizarro a história. Mas eu quero ficar com vocês, eu não quero desfazer, eu não quero estudar sozinha numa escola totalmente diferente, com ninguém que eu conheço. Eu vou fazer a formação de docente. E aí chegou o dia do meu pai fazer minha matrícula, ele realmente perguntou se era isso que eu queria. Eu falei que sim, que eu ia fazer a formação de docentes porque eu queria ficar com meus amigos, não porque eu queria ser professora. A Bruna brinca dizendo que parece até absurdo iniciar a formação docente por causa dos amigos. Achei a maior graça nessa parte. Mas não tem nada de absurdo nesse fato, não. Quais são as certezas que temos na cidade? Naquele momento, a certeza é que ela gostaria de continuar na companhia dos colegas. Nada mais justo. Foi durante esse processo que a Bruna se permitiu explorar áreas que não eram de um interesse claro e óbvio. Começou numa turma bem grande, mas eu lembro que a gente se formou, acho que em uns 16, 17 alunos. Foi uma experiência que eu gostei bastante, que me ensinou bastante. Eu falo assim, que a formação de docentes, além de ter sido bom para me direcionar para o caminho da educação, ele foi muito bom porque é um curso que pede muito estudo, muita leitura, muita concentração, bem diferente do ensino médio normal. E eu não estou julgando isso. Mas eu acho que aquele momento da minha adolescência, eu precisava de algo que me puxasse mais para a educação, para o estudo, propriamente dito, sabe? Eu precisava sentar a bunda e estudar, eu precisava ficar uma vez por semana fazendo estágio. Então, por 4 anos, eu estudei 1 ano a mais. Então, aquele momento foi muito importante para mim depois ingressar na Federal da Fronteira Sul. Eu consigo definir isso muito bem, sabe? Isso está muito claro na minha cabeça. Porque eu sei que talvez se eu fizesse o ensino médio normal, eu não teria me dedicado tanto quanto eu me dediquei. E eu acredito que se não fosse a formação, eu nem teria entrado. Para mim, ela foi muito importante nesse sentido. Hoje eu vejo isso. No momento, era só porque eu queria fazer com meus amigos.
E aí eu lembro que, assim, todo início de semestre, de todo ano, a gente tinha os professores que perguntavam: por que você está fazendo formação de docentes? Por que você escolheu por esse curso? Por que você tem 15 anos e decidiu ir para a formação de docentes, fazer uma formação... E a minha frase sempre era: é uma formação maior para mim, é um período que eu preciso me dedicar aos estudos. No início eu falei mesmo que vim por causa dos meus amigos, eu nem omiti isso. E no final isso foi mudando, essas respostas elas foram mudando. Então no último ano eu já falava: não, eu gosto de ser professora, eu quero ser professora. Só que isso ainda não era uma resposta sincera e talvez não era uma resposta autêntica do que realmente eu queria. Chegamos no último ano do magistério, eu sou estritamente apaixonada por biologia. E aí a gente teve, assim, talvez o azar de, na formação de docentes, ter aulas de biologia mesmo só no primeiro e no segundo ano. E no terceiro e no quarto, aí a gente tem metodologia do ensino de ciências, metodologia do ensino de biologia, que é como ensinar ciências e biologia para os alunos. Mas aí eu me apaixonei mais ainda pelas metodologias, eu sempre gostei muito. No último ano do magistério, né, da formação de docentes, a gente tem todo aquele ritual em que os alunos vão conhecer as universidades mais próximas, enfim. E aí a gente conseguiu agendar uma visita federal à fronteira sul. A UF tinha acabado de se mudar para o prédio novo, ela ainda estava sendo, assim, muito mais atrativa do que ela é agora no sentido da população. As pessoas estavam ainda chocadas com o prédio, enfim. Foi meu sonho ir para lá. Foi meu sonho, porque aí, assim, eu já era extremamente apaixonada por biologia, eu gostava de ser professora, e eu conseguia unir isso a um curso que estava próximo à minha casa, e o melhor de tudo, eu não precisava pagar, eu só precisava conseguir entrar. E aí eu lembro que a gente foi para lá, visitou, ficou uma manhã toda, a gente conheceu vários laboratórios, e aí eu lembro, assim, de frases de colegas meus falando: prof, a gente tem que ir conhecer os laboratórios de biologia, porque a Bruna quer fazer biologia, então a gente não pode sair daqui sem conhecer, porque ela precisa ter uma ideia do que é. E aí a gente foi, eu voltei 3 vezes mais apaixonada, voltei com a certeza: é biologia, é isso que eu quero pra minha vida. Quem tem um amigo tem tudo, já dizia Emicida naquela música. E a Bruna tinha várias pessoas importantes nesse processo. Esse é um outro ponto importante para a história dela, e de todos nós, não é mesmo? Que história é escrita sem a participação de outras pessoas? Só que, nesse caminho, eu acabei me apaixonando muito mais pela biologia do que pela licenciatura. E isso acabou me pegando um pouco, eu não vou mentir. Aí eu acabei conhecendo uma menina que morava aqui em Ampere. Naquele tempo ela fazia ciências naturais, então eu fazia química, física e biologia. E aí eu conversei com ela e ela falou assim: olha, Bruna, o curso de biologia, por mais que é voltado à licenciatura, ele abre uma gama de caminhos, né? Tanto para bacharel quanto para licenciatura. E no bacharel tem várias áreas que abrangem. Tem ambiental, tem perícia criminal, tem animais, enfim, muita coisa. Pô, se fosse você, se é o que você quer mesmo, insiste, vai fazer, indiferente se é licenciatura. E aí eu falei: por que não, né? Por que não? Aí eu fiz o Enem naquele ano, já tinha feito em 2 anos anteriores também, me inscrevi na UFES, me inscrevi na Unipar em História também com o ProUni e me inscrevi em Ciências Biológicas Bacharel na Unipar. Aí eu passei já de primeira em História e não passei em Ciências Biológicas da Bacharel, né? E a UFES não vinha a resposta. Saiu o primeiro edital, não fui chamada, saiu o segundo edital, não fui chamada, e a Unipar me cobrando, né, porque eu precisava fazer minha matrícula, enviar a documentação que é muito grande para o ProUni. Aí eu falei: eu não vou ficar parada esperando a UFES. Fui para a Unipar, me matriculei, tive que levar até meu pai junto por causa do ProUni, precisa de muita documentação. E aí me matriculei e na segunda-feira eu ia começar minha história na Unipar. No sábado eu estava em casa, eu ainda morava com meu pai, né? E um amigo meu
do magistério, inclusive, me mandou mensagem pedindo se eu tinha visto o último edital que eu tinha lançado na sexta de tarde. E eu nem acompanhava, naquela época eu nem sabia direito. E ele falou assim, Bruna, teu nome tá lá, tu foi chamada. E aí eu comecei a surtar, eu falei que era mentira e tal. E aí entrei, vi, na segunda-feira eu já tinha que estar lá. Nossa, eu passei o final de semana arrumando documentação. E a minha sorte foi que eu tinha armado grande parte dessa documentação pro ProUni, então eu já tinha. Na segunda-feira eu fui a primeira pessoa que apareceu ou não. Eu acho que primeiro que os técnicos, eu tava lá. Fiz minha matrícula, aí eu ia começar na quarta-feira, porque aí tinha que deliberar minha matrícula, enfim, comecei Ciências Biológicas. O meu grande sonho, a minha realização, eu fui por um bom tempo, a pessoa mais feliz que esse planeta já teve. Eu não sei, eu fico até emocionada, porque a UFES, assim, ela é maravilhosa, é a coisa mais importante da minha vida. Coisa mais linda essa alegria e realização com o ingresso ao ensino superior. Sem dúvidas, esse é um marco importante na vida de muita gente, e foi na da Bruna também. A partir desse ponto, vamos compreender um pouco mais da profissional que está se constituindo ao longo da graduação. Primeiro ano tranquilo, não trabalhei. Me assustou bastante o primeiro ano, porque eu quase tive a minha primeira dependência. A gente tem sempre esse problema na universidade no primeiro ano, né? A gente sai do ensino médio e aí dá de cara com um cenário de professores que estão lá para te ensinar se você quiser aprender, porque se você não quiser, é a vida que segue, né? Mas enfim, foi aos trancos e barrancos, deu tudo certo, não peguei dependência. E aí no segundo ano eu tive a oportunidade de trabalhar por uns meses só num banco, como telefonista, secretário. Aí trabalhei acho que uns 5, 6 meses. E nesse tempo eu recebi proposta para trabalhar numa faculdade, numa escola particular. Aí trabalhei nessa escola também por uns 4 meses. Saí da escola. E logo em seguida fui contratada pela prefeitura como estagiária. Passei 2 anos como estagiária da prefeitura aqui da cidade. E aí, saindo da prefeitura, quando eu saí, em fevereiro, eu prestei concurso para processo seletivo em Realeza e fui chamada. Então, eu fiquei 2 meses sem trabalhar. De fevereiro a março, abril, 1º de abril eu comecei a trabalhar. Fiquei mais 2 anos trabalhando na educação de Realeza, como professora substituta. E foi muito bom. Esse tempo foi muito bom para mim. Para mim, construir, né, a minha identidade de docente. Mas, acima de tudo, para mim, assim, eu tive que sair de casa, sair da minha cidade, então foi um processo forte, difícil. Eu sou uma pessoa muito apegada à minha família, então foi um processo difícil. Mas hoje eu consigo ver que foi um processo de amadurecimento muito forte. Só que eu ainda não... eu gosto da docência, acho legal, trabalharia, mas eu quero bacharel. E aí participei nesse período que fiquei 2 anos em Realeza também, tendo residência pedagógica, que foi, assim, um programa... Eu acho que foi um dos... Assim, quando eu comecei a colocar na minha cabeça, não, gente, é educação mesmo, eu sou chão de escola. Se não for isso, eu não sei o que eu vou fazer. Mas foi um programa também que mostrou um lado meu que eu não tenho muitas boas recordações. Eu estava sofrendo muito, porque eu estava fora de casa. Eu tinha iniciado meu TCC, mas posteriormente eu vou falar sobre o TCC. Eu tinha começado a trabalhar numa escola nova, com pessoas novas, e a residência me exigia muito. E eu comecei a surtar, eu tive crise de depressão, porque eu não conseguia dar conta da escola, eu não conseguia dar conta da residência pedagógica, eu não conseguia dar conta do TCC, mas eu precisava dar conta dos 3. E eram 3 atividades que exigiam 100% de mim. Quando eu estava no laboratório, no TCC, ele me exigia 100%. Quando eu estava em sala de aula, mais ainda, eu acho que me exige 200%. E quando eu estava na residência pedagógica, eu precisava me doar, porque era um espaço novo, no ensino médio, fazendo residência. Então, era um espaço novo que eu precisava conhecer. E era um espaço que eu gostava muito. Então, além de ter que me dedicar, eu queria me dedicar. Só que isso acumulou.
Isso foi muito acúmulo para uma aluna de último ano de uma universidade federal, de um curso que exige muito de você, né? Então, era disciplinas, era estágio, era residência pedagógica, era trabalho. E eu sou uma pessoa que, quando eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu não consigo abrir mão. E aí eu pequei muito no residência pedagógica. Me mostrou um lado que eu não quero ser de profissional. Eu deixei a desejar com os meus colegas, assim. Eu fiquei tempo sem participar direito e eu queria sair. E aí eu só não saí por causa da Bá, que ela não me deixou sair em momento nenhum. Fez as tripas coração para mim conseguir ficar e me convencer a ficar, mas foi um momento muito difícil para mim. E ao mesmo tempo eu vejo hoje que foi um momento que decidiu, assim, começou a trilhar meus passos na educação, foi um momento que me fez voltar para trás e pensar, é isso mesmo? Será que é todo esse sofrimento para chegar onde eu quero chegar? Acho que aqui muita gente vai se identificar com a história da Bruna. A graduação não é um processo simples. A vida acontece durante ela e são várias as áreas que demandam nossa atenção, esforço e dedicação. Mesmo nesse turbilhão de coisas acontecendo, emoções várias, a Bruna cita um ponto que é importante ser comentado: a residência pedagógica e como ela foi ampliando seus horizontes para a profissão docente. Mas não para por aqui, meus amigos. Ainda tem água para rolar debaixo dessa ponte. E aí foi nessa época que eu comecei a fazer meu TCC. Meu TCC foi na área de microbiologia, com um professor da universidade que eu amo de paixão, que é meu exemplo profissional, que me aguentou muito, que me ouviu muito chorar, mas é um professor que, assim, eu tenho um carinho por ele muito grande, que é o professor Alexandre. E aí eu sei que, assim, a minha decisão para entrar no TCC minha vida inteira foi na licenciatura. Formação de docentes, trabalho, residência pedagógica. E eu não sei se é isso que eu quero ainda. Por que não ir para pesquisa, que era o que eu sempre quis? E lá no final eu decidi, eu pesar, licenciatura ou bacharel? E aí eu me aventurei para pesquisa, sem nunca ter feito nada na pesquisa. Só as aulas do laboratório mesmo. E aí a minha pesquisa foi direcionada, eu não deixei de lado a educação, porque eu fiz a minha pesquisa na análise de microbiota das mãos de bebês de creche. A minha análise era com crianças de berçário. Eu fiquei 2 meses indo toda segunda-feira para Ampere, coletar e voltar. Eu trabalhava com em torno de 700 a 1.200 vidrarias, toda semana tendo que usar, preparar meio, lavar, autoclavar, né, ou desinfetar, limpar, para deixar pronto para segunda-feira de novo. E no meio disso, eu tinha que residência pedagógica, eu tinha que trabalhar, eu tinha a minha família, eu surtei. Mas era assim, toda segunda-feira coleta, toda terça-feira, toda segunda-feira limpeza dos materiais, autoclave e preparação de meio, toda terça coleta, toda quarta análise dos materiais, tinham crescido as bactérias ou não, toda quinta-feira segunda análise, toda sexta-feira lavagem. E aí me pergunta em que momento que eu conciliava isso. Se eu trabalhava o dia todo e tinha residência pedagógica. Na segunda e na terça eu consegui liberação da creche. Consegui no sentido de paguei uma substituta para ficar no meu lugar. Então eu nem dinheiro tinha, né, porque pagava substituta. Mas enfim, eu sou muito grata à minha diretora, que fez isso. Ela é maravilhosa. Foi uma mãezona para mim. Ela me cuidou muito em Realeza. E eu sempre falei isso para ela. Sou muito grata por ela. E aí, na quarta, na quinta e na sexta, o que eu fazia? No horário eu tinha 2 horas de almoço. Eu não almoçava, eu ia pra UFES. Tipo, eu saía meio-dia da creche, ia pra UFES, ficava até as 2, voltava. Aí saía da escola, ia às 5 pra UFES, ficava até às 7. Muitas noites eu não ia pra aula, ficava lá, arrumando. E eu tive a ajuda de uma amiga minha, que faz nutrição hoje. Fazia na época também, mas enfim, ainda tá fazendo o curso. E que me ajudou a lavar. Só que ela me ajudava assim, foi muito, muito importante, é claro. Só que ela conseguia me ajudar no lavar, no autoclavar. As análises propriamente dita, olhar, sentar a bunda na cadeira e contar bactéria, era eu. E nossa, eu tenho até arrepio de lembrar dessa fase. Porque foi uma fase muito difícil.
muito difícil. Eu não tinha mais tempo, eu não vinha mais final de semana para casa, eu só ficava na UFES, internado na UFES, ou na creche, ou no residência. Eu terminei meu TCC. E ainda, por sinal, a minha hipótese nem foi comprovada, porque a gente esperava encontrar bactérias assim, tipo salmonela, bactérias pesadas. E não encontrou. E a minha banca foi muito feliz em eu terminar de apresentar e falar assim, Bruna, que bom que a gente não encontrou bactérias. Que bom, você já pensou eu ir para uma escola de educação básica com crianças de 6 meses a 1 ano e 2 meses encontrar salmonela na mão dessas crianças? Isso é horror. Que bom que você não encontrou, mas eu tava super triste porque eu queria encontrar salmonela na mão das crianças. Olha, eu preciso concordar com a banca. Que bom que sua hipótese foi refutada. E isso é importante de se dizer. Resultados negativos, com muitas aspas aqui, contrários à hipótese elaborada, também são resultados e contribuem muito para a pesquisa científica. Eu precisava fazer este adendo antes de trazer à nossa discussão outro ponto crucial da história da Bruna. Ela se permitiu explorar outras áreas, como lá no começo do ensino médio, mas agora indo em direção a outros caminhos, diferentes da profissão docente. Isso é incrível, pois a base de toda escolha, de toda decisão importante é a identificação. Como ela tomaria decisão sem experimentar? E aí foi assim, apresentei o TCC, cheguei em casa e falei, eu nunca mais piso um laboratório. Eu sou chão de escola, é lá que eu sei fazer o que eu sei fazer melhor, é lá que eu vou fazer as minhas coisas, eu não quero mais laboratório. E aí, assim, pode ser algo técnico para as pessoas que tiverem ouvido, mas para mim foi uma virada de chave, sabe? Foi assim, meu Deus, por que eu vou trabalhar numa coisa que eu não gosto? Se eu tenho um espaço em que eu dou tudo de mim, que as pessoas gostam de mim no trabalho, que eu amo estar lá, que a partir do momento que eu entro numa escola, eu deixo toda a minha vida para trás, sabe? E lá eu sou professora Bruna, e não Bruna Neto, para ficar num lugar que não me cabe, que eu não tenho espaço, não tenho voz nele, não constrói com o meu objetivo. É claro que eu sempre fui preocupada com transformação, com mudança, com trazer algo novo para a sociedade, e eu não via isso na educação. Foi a partir do momento que eu associei a palavra educação com transformação, com ter a possibilidade de entrar na sala de aula e fazer a mesma coisa que um cientista faz dentro do seu laboratório e ter o seu mesmo valor. Eu posso não estar achando a cura de um câncer, mas eu posso estar instigando um aluno a se apaixonar pela biologia e futuramente encontrar. Então, isso é uma coisa assim que mexeu. Esse foi o divisor de águas, foi o momento que eu falei, não sirvo para laboratório. Admiro extremamente quem se dá bem, inclusive ontem assisti a defesa de uma amiga minha que é chão de laboratório, que é maravilhosa, que é uma pessoa que já está na 2ª patente, que é assim, ela é extraordinária. Ela nasceu para isso. Assim como eu ouço as pessoas falar, você nasceu para ser chão de escola. E antes eu me diminuía por isso, sabe? Eu acho que era o processo de querer se aceitar. Eu queria achar cura, eu queria trabalhar no laboratório, eu queria passar 20 anos olhando células. E hoje eu vejo a educação com o mesmo valor, com o mesmo mérito, eu acho que acima de tudo, com o mesmo poder de transformação que um cientista, que um médico, enfim, qualquer outra profissão, mas principalmente essas profissões que têm o poder de transformar palpavelmente, sabe? Que você olha para aquela profissão e fala, cara, esse aí vai salvar uma vida. Sempre foi meu objetivo esse. E eu achei que só no laboratório eu tinha essa capacidade. E aí eu descobri que na educação isso é mais possível ainda, é frequente, basta a gente ter consciência e trabalhar para isso. Lembra lá no início do episódio que eu te disse que a Bruna queria trabalhar com algo que impactasse positivamente a sociedade e que isso seria importante para compreendermos a sua história? Pois está aí, quando a Bruna se deu conta que na educação ela faria a diferença que sempre quis fazer e ser, que a educação tinha o poder de transformação, foi aí
que ela escolheu pela docência. Foram vários caminhos até que isso ficasse nítido em sua vida, e tenho plena certeza que tem muita gente se identificando. A profissão docente tem o potencial de contribuir para as transformações que tanto desejamos. Acho incrível quando a Bruna cita: não estarei descobrindo a cura do câncer. Não, outras profissões estarão encarregadas dessa tarefa, mas ainda assim a docência é fundamental. Tem o seu valor próprio, não precisando ser comparada a outras profissões. A Bruna fala do seu processo de aceitação. Acho que aqui cabe um novo termo até: aceitação docente, que é esse momento de se assumir professor e professora, de desconstruir esses estigmas que tentam desvalorizar uma profissão tão rica. Mas a história segue com novos capítulos. E aí eu fiquei um ano parada, porque realmente a depressão ela entrou forte em mim. Eu tava exaurida, exausta, mortinha, cansada demais. E aí me dei um ano sabático, entre aspas, porque eu não sou muito de parar, mas enfim. E aí acabei me encontrando na residência com a Bárbara, e a gente fez uma amizade muito grande. E aí depois a gente se encontrou novamente. Se encontrou não, a gente nunca se deixou, né, depois do residência. E aí a gente começou a conversar sobre a possibilidade de um mestrado. E aí no meio disso tudo chegou o Covid, o ensino remoto emergencial e o uso de tecnologias. E a loucura que os professores estavam no início dessa pandemia. Aí a gente começou a trabalhar com tecnologias. Saiu muita palestra nesse momento, a gente participou de muita coisa. Eu acabei iniciando meus estudos no GCBio, né, no grupo de pesquisa. E aí saía muita coisa sobre tecnologia, e aí a gente começou, eu e a Bárbara, a fazer meet, conversar sobre isso. Conversar assim, como eu e vocês estamos fazendo agora, sobre tecnologias. E aí a gente conversou. E a tecnologia começou a mexer com uma coisa minha, que é a que eu sempre quis, que é esse espaço de mudança, de transformação, de ter o poder de mudar mesmo, sabe? E aí, por que não estudar tecnologia? Aí eu não conseguia ver tecnologia no ensino de ciências, né? O que tecnologia tem a ver com biologia? Eu também não sou uma pessoa que queria voltar para a educação pura, né, propriamente dita. Eu queria me envolver com o ensino de ciências mesmo. E aí a gente começou a trabalhar com tecnologia, fez um artigo aqui, fez um artigo ali, fez uns estudos de caso, fez umas análises documentais, viu que a inserção de tecnologias nos documentos oficiais brasileiros, ela está há 1000 anos sendo falado, desde a LDB lá de 96, tem escritinho lá, e aí a gente começou a estudar assim, friamente e assim, incansavelmente isso. Por quê? Por que isso está acontecendo? Quais estão sendo as dificuldades? Por que essas dificuldades surgiram? Se a gente está com as tecnologias assim escancaradas na nossa cara, né? Dormindo e acordando com tecnologia do nosso lado. E aí tem uma frase muito boa da Kensky, né, um pensamento em que ela diz que a gente é uma sociedade altamente tecnológica e temos o uso de recursos e de equipamentos, instrumentos à nossa mão a todo tempo, 24 horas por dia, mas a gente ainda não sabe olhar para um recurso digital e saber que a gente pode produzir conhecimento, ou no nosso caso, conhecimento científico a partir dele. E aí foi o estopim para eu falar, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. É aqui que eu quero trabalhar. E aí eu fiz meu projeto, me inscrevi para a UniOeste, me inscrevi para a Universidade Estadual de Maringá, fiz as minhas entrevistas, todos os processos seletivos. Em uma semana eu passei na UniOeste, na outra semana eu passei em Maringá. E eu sou, assim, eu brilho os olhos mesmo falando isso, porque Maringá sempre foi meu sonho, minha meta de vida. E foi muito importante para mim passar lá, me deu um shot de autoestima, sabe? A Bruna escolheu a docência e escolheu continuar aprendendo sobre essa profissão e se desenvolvendo como professora. O ingresso à pós-graduação foi outro marco importante e trouxe à tona a necessidade de fazer novas decisões. Mas acabei não optando por lá, isso foi uma decisão bem difícil. Foi a segunda decisão mais difícil que eu tomei. A primeira foi, passei no mestrado,
estou trabalhando na escola básica. Meu contrato está vencendo. Tenho a perspectiva de renovar esse contrato, refazer o processo de seleção. Fui conversar com o pessoal da prefeitura, eu ia ter que pagar substituição, que eu não acho nada errado, né? Eu fazendo as contas, ia dar quase mais prejuízo para mim, porque eu ia ter que sair 2, 3 dias na semana. Não gosto muito do fato de substituição, porque trabalhava com berçário. E é muito ruim trabalhar com berçário, com os bebês substituindo. Eles se apegam aos professores. Isso tem muita dificuldade envolvida. E aí foi a decisão que eu tive. Ou eu largo o mestrado e fico com a escola, não me matriculo, ou eu penso no meu futuro e largo a escola por um tempo e vou pro mestrado. Foi o que eu fiz. Foi a decisão mais difícil que eu já tomei na vida. Sinto muita falta da escola. Sinto muita falta. E assim, hoje, olhar para trás, depois de todo esse tempo aqui, é uma coisa assim que é um caminho que precisou ser trilhado. Talvez se eu me descobrisse lá na formação de docentes como professora, eu não sei, talvez eu acho que eu teria me acomodado e falado, não, eu vou ser professora mesmo. Vou ser professora, vou ganhar meu salário, vou fazer uma especialização aí qualquer, não tenho nada contra, mas não é o que eu quero. Me acomodado num concurso, talvez na educação infantil, que eu gosto muito, mas não é meu foco. O foco é ensino superior, é trabalhar com formação mesmo. E aí, muita coisa teria sido diferente, sabe? Eu fico muito nessa questão, e se eu tivesse me aceitado como professora lá atrás, o que tudo teria mudado? Eu não teria passado pela pesquisa, e talvez até hoje eu não saberia se eu seria boa em pesquisa ou não. Eu não teria passado por residência pedagógica, eu não teria mudado de cidade e conhecido novos cenários, porque isso existe muito forte na educação. Provavelmente não estaria no mestrado. Penso em fazer doutorado? Penso. Talvez o ano que vem eu não tenha essa resposta pronta. O meu foco agora é terminar o mestrado e passar no concurso. Depois, sim, vou fazer o doutorado. Não quero parar. Mas agora eu não sei se é o momento. Só que eu falo por Bruna agora, dia 18 de fevereiro de 2022. Eu não posso falar pela Bruna em 18 de fevereiro de 2023. Assim, como tu falou, não foi uma decisão fácil. Não tá sendo. E eu acho que eu só vou talvez... Eu acredito muito nisso. Que eu só vou sentir que eu fiz a escolha certa quando eu voltar para a sala de aula. E ter uma carga, assim, bem maior do que quando eu saí da graduação e fui para a sala de aula. E aí vai ser o estopim, vai ser o estalo novamente, em que eu vou falar assim, eu fiz a decisão, eu tive a decisão certa. Eu tive que largar o que eu mais amava na vida e o que eu mais amo para estudar, para me transformar em alguém melhor, para ter uma vivência melhor, uma nova vivência, um novo cenário, uma nova bagagem para voltar para lá. Hoje, eu sou uma pessoa que ainda gostaria de voltar para a educação básica, principalmente para o ensino médio, porque eu gosto muito do ensino médio, e da aula de biologia. Me deixaria muito feliz isso. Mas trabalhar com adultos, em que eu posso plantar uma semente de inquietação, me deixa muito mais ansiosa por esse momento. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, sempre, pela milionésima vez, sempre estive atenta à transformação, sempre quis isso. E quando a gente entra numa sala de aula da graduação, como aluno agora, e tem uma aula com um professor em que você sai de lá e você quer repensar toda a sua vida, que você tem uma crise existencial, que você se pergunta aonde eu tô, por que eu tô morando aqui, por que existe isso, eu acho que vale mais do que qualquer coisa. Essa é a semente plantada para a transformação, porque essa foi a semente plantada em mim. A Bruna hoje, e a Bruna de 2023, de 2024, ou a Bruna de 2050, ela sempre vai entrar na sala de aula com o mesmo propósito. Transformar. Seja transformar um aluno em uma pessoa melhor, e eu nem tô falando de um intelectual, tô falando de uma pessoa melhor para viver na sociedade. Uma pessoa consciente, uma pessoa crítica, uma pessoa que olhe para os meus candidatos de voto, saiba o que vai beneficiar ele,
beneficiar no sentido assim, que vai ser uma pessoa que realmente vai colocar o Brasil nos eixos, sabe? Que eu olhe para as coisas e saiba o que elas afetam as outras também. Enfim, que eu transforme uma pessoa em que ela, não sei, que ela, tanto pessoalmente como cognitivamente, que ela olhe para mim e fale, olha, eu não sabia o que o que fazer da minha vida, mas a professora me plantou essa sementinha e eu achei interessante. Assim como eu olho para trás hoje e vejo professores que fizeram isso. Tô ciente que talvez isso nem sempre vai acontecer, tô bem ciente. E que talvez de 28 alunos, eu consiga transformar. Então, é esse meu propósito de transformação. Com as tecnologias, e isso vai me propiciar um pouquinho mais falar com professores, o meu objetivo da minha dissertação, nunca, e de tudo que eu fiz, nunca foi fazer uma dissertação, publicar ela numa revista A1, ser elogiada, ser divulgada em redes sociais e engavetar aquele artigo. Ou, então, pesquisadores terem acesso a esse artigo. Não, nunca foi meu objetivo. Meu objetivo foi fazer uma dissertação, encontrar um problema, não tentar solucionar ele, mas mostrar estratégias de como trabalhar com ele e levar e fazer livros se encadernar e levar lá para a escola e colocar na mesa dos professores e falar, leio porque nós precisamos. Eu também não gosto muito de ser uma pessoa assim fora do chão de escola, tipo assim, uma pessoa que gosta de sonhar, mas nunca pisou no chão de escola para ver como é a realidade. Então eu sei que é muito problema, é muita coisa, é muita desvalorização, mas eu também sei que quem quer, consegue. Eu também sei que um professor que entra na sala de aula e quer trabalhar no meio de toda essa loucura que a gente está vivendo, ele vai trabalhar. E ele vai se propor a fazer o que ele puder fazer. Ele vai dar 100% dele. E o 100% dele, ou 80% dele, é suficiente para mudar, para fazer uma educação melhor. Agora, quando eu falo com... Não vou usar o termo professor, porque eu acho que são pessoas, sabe? Vão ter pessoas que têm problemas com pessoas médicas, têm problemas com pessoas arquitetas, engenheiros, que não querem, simplesmente não querem trabalhar, ou estão lá porque não tem outra escolha, porque acabaram fazendo uma graduação e estão lá. Então, quando eu falo com pessoas que não são comprometidas com a educação, aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso me pintar de palhaço, eu posso colocar R$500 no meio desse livro e falar, se você ler, você vai ganhar R$500, que ela vai ler, mas não vai aplicar. Não vai mudar nada na vida dela. Então, eu sei que existem esse tipo de pessoas, mas eu sei que existem em todas as áreas. E porque são pessoas. Porque a gente tá falando de pessoas. Não tá falando de máquinas que a gente coloca elas para fazer o que a gente quer. São pessoas. E a gente não tem autonomia sobre isso. A gente não tem muito o que a gente sabe fazer, né? Não tem como obrigar uma pessoa a se comprometer com o que ela faz. É impossível. Mas o que eu puder ajudar a educação, eu nunca vou ser contra a educação. Eu nunca vou ser contra os professores. Se eles me falarem assim, ó, Bruna, não dá para fazer isso. Isso é utopia no Brasil. Eu realmente vou ter que concordar, porque eles estão lá há 20, 30 anos, eles sabem muito mais do que eu. Agora, se a gente sentar e falar assim, não, dá para ser diferente, não dá para mim fazer tudo, mas dá para mim fazer uma parcelinha muito pequena e que vai refletir nos meus alunos, isso eu vou fazer com certeza. Novamente, ela teve que tomar decisões que são difíceis, e na sua história, em seu processo, decidiu por investir em sua formação e se aperfeiçoar para retornar à sala de aula, ainda mais preparada, ainda mais disposta para exercer a docência e transformar a sociedade. Diante da história da Bruna e dos caminhos que ela percorreu para finalmente escolher de fato por essa profissão, eu perguntei o que ela aconselharia a quem está no início desse processo e que mensagem de esperança ela deixaria àqueles que já são colegas de profissão. Mas uma coisa que eu sempre tive depois de tudo que eu passei na educação é se permitir mudar. Se permitir sair da sua zona de conforto e ir atrás do que você quer. Se permitir largar toda a educação, largar 6, 7 anos de contato com a escola, ir para um laboratório e descobrir que você tem que voltar para a educação. Se permitir olhar para o mundo com um olhar diferente. Com um olhar de que, por mais que a gente seja cansado e esgotado,
que essa pandemia sugou muito nós. Mas é olhar com um poder de transformação, de mudança. De parar de menosprezar a educação no sentido de que ela não traz respostas para a sociedade, porque eu acho que ela é a chave para a gente desvendar e resolver tanto problema, tanta dificuldade, tanta miséria. Assim, sempre foi isso, sabe? Se permitir mudar, se permitir dar o seu melhor no que você gosta de fazer. Porque realmente eu ficar aqui falando 3 dias que eu preciso ir para a sala de aula, eu preciso fazer licenciatura, eu gosto disso. E a pessoa que está me ouvindo pensa, gente, eu estou fazendo pedagogia, mas não é isso que eu quero. Será que eu sou uma pessoa além, uma pessoa fora do normal, um extraterrestre, porque não gosto de educação? Não, simplesmente não é o seu espaço. E seja, assim, muito corajoso em mudar, em sair desse curso que você não gosta, não cabe, por causa de um salário ou por causa de uma valorização que você nem sabe se vai ter. Ainda mais quando a gente fala de educação. Então, se você não gosta do que você faz, seja licenciatura, seja bacharel, seja o que for, não insista. Isso não é nem um conselho de professor, isso é um conselho para a vida. Não insista em fazer o que você não gosta. Sai da tua zona de conforto. Porque você vai ser um profissional frustrado. Isso não é bom nem para você, nem para as pessoas que estão ao teu redor, e principalmente se você for um professor, nem para o seu aluno. Então, vamos tentar começar a mitigar os nossos e minimizar os problemas, começando por nós. Porque aí a gente reclama de educação, reclama da desvalorização, mas aí eu chego dentro da sala de aula, eu vou obrigada, eu quero matar os alunos que estão na minha frente. Eu não quero nem dar aula, eu não me planejo, eu não faço planejamento, eu não estou feliz onde eu estou. E aí a educação começa a piorar aqui, né? Não preciso nem subir lá para o governo estadual, federal, eu não preciso nem subir para orientações curriculares, eu não preciso nem ir para outra dimensão, eu preciso olhar para mim. Porque se eu não estou dando o meu máximo para que a educação seja como eu quero, aí, meu amigo, sinto muito. Então, ser capaz de mudar, ser corajoso. Para professores que têm ciência do que querem e que realmente amam a escola, parar nunca foi o caminho para professor. Nunca foi a solução, nunca resolveu nada. Então, vamos focar na formação, vamos continuar estudando. É difícil, não financeiramente. Se a gente for olhar financeiramente, nem vale a pena. Nem vale a pena. É bom eu sentar minha bunda na cadeira e fazer minha chamadinha e é isso aí. Mas não é isso que a educação brasileira precisa. Não é desse comodismo. Porque é muita gente acomodada. Se a gente parar de vez, eu ouso dizer que eu não sei mais nem se a gente pode chamar isso de educação. Então, precisa sair da zona de conforto, precisa estar ciente do que quer e precisa se comprometer, né? Que não é fácil e que às vezes a gente chega em casa e pensa, meu Deus, não vai dar. Não vai dar para mim salvar essa criança hoje. Nem hoje, nem amanhã, nem o ano que vem. Mas aí a gente volta e se renova e aprende que se não dá para salvar, dá para pelo menos dar um puxãozinho. Então, acho que é isso. Acho que é a gente acreditar em nós mesmos. Que história para abrir a nossa série, hein? Um dos aprendizados que levo deste momento é que as escolhas precisam ser assertivas. Precisamos fazê-las com consciência, mas que elas não são lineares. Acontecem durante o processo, que nos constrói como seres humanos e enquanto profissionais. A Bruna toca em 2 dimensões que trazem uma boa dose de reflexão. O permitir-se experimentar novas áreas, tendo assim recursos na hora de escolher, e o comprometer-se com a profissão quando a escolha já é uma realidade.
E aí, você também tá com a cabeça borbulhando de pensamentos e reflexões? Porque eu estou. Se você gostou da série, fique por aqui. Novos episódios já estão sendo preparados com carinho. Compartilhe o nosso trabalho também, isso nos ajuda bastante. Você encontra o Eu Docente também no Instagram, @eudocente. Não se esqueça de curtir o episódio e contar suas impressões nos comentários. Até mais!